Pela ordem, o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Estado do Ceará. Muitíssimo obrigado, senhor presidente Otto Alencar, senhoras senadores, senhores Parabéns, senadores. Eu fico assim, 6 anos de mandato quase, senador Jorge Seife, senador Cleitinho, senadora Damares, que chegaram há pouco tempo. Eu acho interessante, porque o Senado é a casa da sabedoria, né? Do discernimento. Muitos aqui já foram governadores, ministros e tal. E nesse momento sombrio que a gente vive de trevas mesmo, onde o ódio permeia algumas discussões, a gente percebe que a política entrou por uma porta de uma forma que, quando alguns colegas usam essa tribuna para apontar o dedo, muitas vezes com a motivação de vingança, não ficam nem aqui para ouvir o contraponto, porque não acreditam naquilo que estão dizendo, porque é impossível se acreditar em lorota que está querendo pegar um ato isolado, terrível, que aconteceu aqui na última noite do dia 13, um ato de violência, de um atentado, mas contra a própria vida. Não foi atentado contra a instituição, contra ninguém. Foi uma tragédia que aconteceu humana e que o caminho sempre será a paz. Nunca será o troco. O caminho é o entendimento, é a tolerância. O caminho é o diálogo. Mahatma Gandhi dizia o seguinte: no olho por olho, dente por dente, a humanidade vai acabar cega e sem dentes. O que a gente vê aqui quando se brada sem anistia, essa turma pedia anistia na época que sequestraram aviões, que sequestraram embaixadores, que queimaram aqui na esplanada dos ministérios vários ministérios. Eles não lembram disso, senadora Damares. Esqueceram as barbaridades que fizeram ao longo da história e que tiveram a anistia em nome de uma pacificação. Agora vem pegar o que aconteceu 8 de janeiro, que não se sustenta, está todo mundo vendo. Até as imagens foram negadas do Ministério da Justiça, porque sabem que tinham como evitar aquilo. Cadê os infiltrados que nunca foram descobertos, senador Cleitinho? Quem quebrou? Nunca foi identificado. Agora, Marias vai com as outras, idosos, idosas, com a bandeira do Brasil, com a Bíblia, estão sendo colocados como extremistas. Extremistas são eles. A história mostra essa turma marxista, essa turma de guerrilha. O que é que fez no Brasil? Ou eles esqueceram? Então, o senhor Francisco Vanderlei Luiz tinha 59 anos de idade. Era chaveiro na cidade de Rio do Sul, no interior de Santa Catarina. Terra agora do senador Jorge Seife, que está aqui na presidência. Ele estava separado, o senhor Vanderlei, de sua esposa e apresentava sinais de desequilíbrio mental. Conforme demonstram as imagens das câmeras de segurança do próprio STF, ele atira 2 artefatos explosivos de fogo de artifício contra a estátua de frente ao Supremo. Em seguida, acende o 3º artefato e deita-se com a cabeça sobre ele, cometendo ali um suicídio. É claro que todo ato de violência deve ser repudiado, toda atitude extremada. Mas a violência, a gente sabe, só causa mais destruição. Só causa mais desarmonia. Mas não vamos querer aqui fazer uma peça de ficção científica
querer juntar na marra as coisas. Sabe para quê? Porque o objetivo, sabe qual é? Do sistema, dos tribunais superiores, dessas declarações precipitadas do ministro Moraes e ministro Barroso, dois políticos que atuam politicamente nos tribunais desse país, envergonhando toda a nação brasileira, não de hoje, de muito tempo, querendo justificar seus erros. A história vai mostrar, não tem jeito, a história vai mostrar, mas sabe o que eles querem? Junto com o governo Lula, eles querem controlar as redes sociais, senador Jorge Seife, e querem usar o que aconteceu de novo para perseguir adversários políticos. Eles é que estão com ódio. A população brasileira que não aguenta o que está vendo, os valores invertidos da nossa sociedade. Eu quero dizer o seguinte, exatamente nesse instante, a alguns metros de distância, sabe quem é que estava acontecendo? Uma estranha reunião de Lula com Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Zanin, sem que essa agenda tivesse sido informada oficialmente, como seria natural ao envolver um presidente da República e 3 ministros do STF. Enquanto estava acontecendo o triste episódio, aqui na Praça dos Três Poderes, na noite do dia 13, ministros do STF reunidos com Lula. Isso é normal? Isso é normal? Nada acontece por acaso. É injustificável e inaceitável a declaração precipitada de Alexandre de Moraes dizendo, abro aspas, essas explosões não são um fato isolado, mas resultado do extremismo e do clima de ódio que se instalou no país. Fecho aspas. E o pior de tudo é que Luiz Roberto Barroso designou o próprio Alexandre de Moraes para conduzir esse novo inquérito. Já não basta as aberrações jurídicas que a gente está vendo no inquérito da fake news, onde ele mesmo é a vítima, ele julga, ele é o dono da bola, ele investiga. O correto, ministro Barroso, que o senhor não fez, é afastar o ministro Alexandre de Moraes, declarando-o impedido e suspeito, simplesmente por ter publicamente já feito um pré-julgamento do caso, sem nenhuma base. Trata-se de um grave e explícito ilícito processual. Esses tristes acontecimentos só fazem corroborar o clima de confronto entre os extremos políticos produzidos pelas arbitrariedades e o crescente abuso de autoridade do ministro Alexandre de Moraes na condução do famigerado e interminável inquérito das fake news. E principalmente, eu repito, pelas aberrações jurídicas no inquérito de 8 de janeiro. Aí eu vou para outro pacifista, chamado Martin Luther King, quando ele dizia, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. É isso que a gente está vendo. É isso que a gente está vendo. Uma provação do cidadão de bem, sem precedentes na nossa história. Dentre todas as injustiças cometidas, meu querido irmão, senador Jorge Seife, com o nítido propósito de vingança, nós precisamos, mais uma vez, evidenciar um desses casos emblemáticos, justamente porque foi praticado também contra aquela estátua de frente ao Supremo Tribunal Federal. Débora Rodrigues dos Santos, 39 anos de idade, cabeleireira, mãe de 2 crianças ainda pequenas, está presa desde março de 2023. Qual foi o seu grave ato criminoso? Pichou com batom justamente essa estátua com os dizeres, perdeu, mané, reproduzindo a mesma fala do ministro Barroso nas ruas de Nova York, ao ser questionado por um cidadão brasileiro a respeito da segurança das urnas eletrônicas. Olha só, o mesmo Barroso, senhoras senadoras, senhores senadores, que antes de tomar posse como ministro,
defendeu a legalização da maconha em eventos internacionais da Open Society de George Soros. Aliás, deixa eu abrir um parêntese. Vocês viram a declaração do Alex Soros, filho do George Soros, ontem, na questão do conflito Rússia-Ucrânia? Você viu que ele comemorou que o governo americano anunciou que está autorizando a Ucrânia a utilizar mísseis de longo alcance? O Alex Soros comemorou. Esse é a referência da cultura da paz? É o mesmo, senadora Damares, que investe milhões aqui no Brasil para o assassinato de crianças indefesas nos ventres de suas mães. É o mesmo que investe dinheiro aqui no Brasil para a legalização da maconha, das drogas. Essa turma não tem moral para falar de paz. Está querendo agora colaborar com a Terceira Guerra Mundial. É isso. É isso. Dos colegas, me encaminhando para o encerramento, eu quero dizer que o ministro Barroso também, como foi lembrado pelo nosso querido senador, líder Rogério Marinho, ele foi advogado do terrorista, isso sim, T maiúsculo, terrorista Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua na Itália pelo assassinato de 4 pessoas, e agora, no final de semana, reconheceu que participou dos assassinatos. Essas ações negativas devem ter sido determinantes para que o PT o levasse ao Supremo através da indicação da Dilma. Foi a defesa do Cesare Battisti, de um terrorista, senhor Barroso. Mas vamos lá. Esse caso da Débora está se tornando tão ou mais emblemático que o do Clezão, que amanhã nós teremos uma audiência pública aqui na Comissão de Segurança do Senado, senador Cleitinho. Gostaria muito de ter a sua presença lá, senadora Damares, senador Jorge Seife. As famílias vão estar aqui dos presos políticos que em pleno século XXI o Brasil tem, milhares. E nós vamos ouvir autoridades sobre isso. Agora, olha o caso da Débora. Ela já foi indiciada como ré dos seguintes crimes. Primeiro, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aí eu pergunto, com qual exército? Um simples batom? Segundo, golpe de Estado, com que força? Um único batom? Terceiro, associação criminosa armada. Com quais armas brasileiras e brasileiros? Um único batom? Quarto, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. Tudo isso com a pichação que foi facilmente retirada com água e sabão com um batom. Os danos dessa brutal injustiça, hoje reinante no Brasil, não ficarão restritas apenas à família que carregará esse trauma pelo resto das vidas. Se estenderão por milhões de senadores, de cidadãs e cidadãos brasileiros que se mantêm impotentes diante de tanta perseguição vingativa. E aí poderemos começar a entender as possíveis razões que causaram esse grave episódio, que culminou na atitude desesperada, desequilibrada de alguém como o senhor Francisco Vanderlei, que certamente não conseguiu conter racionalmente sua indignação por tudo o que está acontecendo no Brasil. No minuto final, lhe prometo terminar. Eu quero concluir dizendo que, como senador da República do Brasil, me sinto também responsável pelo possível suicídio desse brasileiro. Isso porque só essa Casa Revisora da República tem o poder de pacificar a nação brasileira, rompendo com essa omissão covarde e assumindo a prerrogativa garantida pela Constituição de admitir a abertura do processo de impeachment desse ministro Alexandre de Moraes. São 50 laudas assinadas por 157 deputados federais, vários juristas, 2, e apoiados por quase 2 milhões de brasileiros. Ainda dá tempo. Ou agimos com dignidade para restaurar o tão vilipendiado Estado Democrático de Direito,
ou então estaremos nos tornando responsáveis todos por outros brasileiros que de forma desesperada possam chegar ao ponto de atentar contra suas próprias vidas. Deus abençoe a nossa nação.